Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JP Conecta, o podcast do Comitê de Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química. Eu sou Eduarda Moreira. E eu sou Caio Pink. Junto com a Carolina Ligiero e a Duda, integro a equipe de boletins e podcasts do comitê. Hoje, eu já vou começar me despedindo. Depois de 8 anos fazendo parte da JPSBQ, eu encerro a minha longa passagem pelo comitê na próxima reunião anual. Então, vocês não vão mais ouvir a minha voz por aqui, mas o JP Conecta continua. Eu aproveito esse espaço para agradecer imensamente a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho nesse período, e que não foram poucas, aos integrantes da equipe de boletins e podcasts, meus parceiros queridos Caio, Carol e Rodolfo, por tantos momentos e aprendizados compartilhados, e especialmente aos nossos ouvintes. Esse projeto começou e existe até hoje graças a cada pessoa que dá play e tá aqui ouvindo o que a gente tem para dizer. Então, muito, mas muito obrigada mesmo. Agora, bora pro episódio. A 49ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Química vai acontecer entre os dias 15 e 18 de junho de 2026, na cidade de Campinas. Como a gente já mencionou no episódio anterior, esse ano a JP vai organizar 2 eventos. Um workshop sobre o uso de inteligência artificial e uma sessão temática sobre a repatriação e a fixação de cientistas no Brasil. Esses temas foram escolhidos a partir de demandas dos jovens pesquisadores associados à SBQ e de assuntos que estão muito presentes no dia a dia dos cientistas. A JP quer debater os aspectos éticos e práticos do uso de IA como ferramenta de trabalho para pesquisa, além de jogar luz sobre um tema essencial para o desenvolvimento da ciência e do Brasil. Como trazer de volta os jovens pesquisadores que foram para outros países, atraídos por mais valorização e estabilidade, e como tornar a carreira científica brasileira mais atrativa, de modo que os jovens cientistas queiram e consigam ficar no Brasil para desenvolver a sua pesquisa. Para contar mais detalhes sobre esses eventos e outras iniciativas da JP, o nosso convidado de hoje é o professor Rodolfo Fiorotti, químico pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutor pela Federal Fluminense, onde hoje é docente e coordenador do grupo de pesquisas em estrutura e reatividade de compostos orgânicos. O Rodolfo integra a JP desde 2022 e é secretário da atual gestão, que se encerra na próxima RASBIC. Rodolfo, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação aqui no JP Conecta. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz em fazer parte desse episódio, que é um episódio tão especial, que é um episódio de encerramento de um ciclo, né? A Duda saindo da equipe de boletins e podcasts e eu também encerrando a minha participação na coordenação do Comitê JPSBQ na posição de secretários. Então, muito, muito feliz em fazer parte desse episódio. Vamos falar primeiro sobre o workshop, que acontece na segunda-feira, dia 15 de junho, e tem como tema central as ferramentas de inteligência artificial. Qual a programação e quais os assuntos que os palestrantes irão abordar? Bom, tradicionalmente o nosso workshop ele se organiza em 2 grandes momentos. Na verdade, 3 grandes momentos. No primeiro momento a gente tem um caráter mais expositivo dos palestrantes, em que eles vão fazer as suas falas para introduzir os temas. Depois a gente passa para a apresentação dos premiados do prêmio JP RASBIC RSC. E, por fim, a gente tem, então, a participação dos próprios inscritos no workshop em uma atividade prática. Nesse ano, por uma questão de logística, a gente resolveu mudar um pouquinho essa organização, mas ainda assim a gente segue nesses 2 momentos distintos. Então, na parte da manhã, a gente vai ter o professor Breno Neto, da UNB, com a palestra intitulada Só uso IA, logo não penso. Produtividade com preguiça mental versus pensamento científico. Em seguida, a gente tem a professora Kátia Maria Honório, da USP, com a palestra Como a inteligência artificial tem auxiliado no planejamento e descoberta de candidatos a fármacos. E ainda nesse período da manhã, a gente vai ter a apresentação dos premiados no prêmio JPSBQ, RASBIC e RSC. E aí, pela tarde, a gente volta, depois do almoço, com a palestra da professora Sandra Elisa Fontes de Ávila, da Unicamp, falando sobre inteligência artificial não é ferramenta, é poder. E aí, depois da palestra dela, é que a gente vai seguir para a atividade prática com discussão
com esse balanço geral com todos os inscritos e, por fim, o encerramento do workshop às 16 horas e 25 minutos. Perfeito. Esse tema ele está muito em alta, né? Recentemente, algumas universidades e o próprio CNPq publicaram diretrizes, regras e guias para o uso adequado de IA no ambiente acadêmico. Então, acho que isso já mostra o tamanho da importância. E queria que você falasse um pouquinho de que forma que a JP pretende colaborar com esse debate tão relevante. Bom, trazer esse tema para o workshop, como o Caio falou no início do episódio, veio exatamente de uma demanda da comunidade de jovens pesquisadores que respondem lá aquele formulário no final da RASP. Aliás, pausa aqui para uma propaganda, respondam sempre esse formulário, porque para a gente, esse feedback de vocês é super importante. A gente quer ouvi-los, para que a gente consiga, então, desenvolver as nossas atividades de maneira em que atenda a população. E a utilização de inteligência artificial já é algo extremamente corriqueiro nas nossas tarefas, tanto nas nossas tarefas diárias quanto nas nossas práticas de ensino, pesquisa, aprendizado. E aí a ideia da JP é exatamente dedicar um espaço que a gente sempre luta para conseguir de workshops para uma programação para a gente falar exatamente sobre isso, para discutir com a comunidade de jovens pesquisadores e também pessoas especialistas, como os que a gente convidou, para que eles dividam o conhecimento de uma maneira um pouco mais técnica e um pouco mais acurada. E, além disso, dedicar esse momento de tarde, que é para as atividades práticas, para que a gente, então, consiga sedimentar e colocar em prática mesmo as informações que a gente recebeu dos palestrantes. Perfeito, perfeito. Realmente, Rodolfo, a maior parte, se não quase todos, os nossos aplicativos mesmo de celular já possuem algum tipo de inteligência artificial. Então é um tema muito em alta. E trazendo já o segundo evento, organizado pela JP, a sessão temática ela acontece na quinta-feira, no dia 18 de junho. O tema aqui vai ser a repatriação e a fixação de jovens pesquisadores no Brasil. Quem serão os convidados para esse debate? Muito bom. Falar de sessão temática é sempre um grande prazer para quem faz parte da JP, porque a gente sabe que nos últimos anos, inclusive a gente recebe esses feedbacks, que as nossas sessões temáticas sempre são um sucesso. E elas são um sucesso exatamente pelo caráter social e político das atividades que a gente promove, que eu acho que é extremamente importante esse tipo de engajamento dentro de uma sociedade científica. E aí, no ano passado, por exemplo, a gente discutiu sobre saúde mental, saúde e adoecimento mental nas carreiras de pesquisadores, que parece que é um tema que nunca se esgota, né? A gente fez uma sequência de episódios aqui no podcast sobre saúde mental e trouxe, em função de uma demanda da comunidade de jovens pesquisadores, uma sessão temática sobre isso. Nesse ano, a gente também vai desenvolver uma atividade que tem um cunho político, social, e a nossa sessão temática desse ano é intitulada Repatriação e Fixação de Cientistas no Brasil. Muito em função desse fenômeno de fuga de cérebros que a gente vem observando, que tem uma origem multicausal. Assim. São vários os fatores, né, que a gente vai, inclusive, discutir na nossa sessão temática. E aí a gente contará com 3 convidados super especiais. Primeiro, a gente vai contar com o Mário José de Lima, do CNPq, com a fala intitulada Programa Conhecimento Brasil, fortalecendo ciência brasileira e ampliando sua internacionalização. Depois a gente vai ter a fala da Clésia Cristina Nascentes, do CA da CAPES, com a fala Pós-graduação em Química no Brasil, acesso, permanência e inserção profissional. E, finalmente, a gente vai ter a fala do Alex da Silva Lima, da UFRJ, intitulada Do Desejo de Ser Cientista à Fuga da Mão de Obra. Esse tema ele é muito essencial para a discussão da vida dos jovens pesquisadores no Brasil, eu acho. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre algumas soluções que o governo vem apresentando. E aí, queria saber da sua experiência como docente, da sua experiência como jovem pesquisador. Qual a sua opinião, assim, sobre esse programa de repatriação? Porque é super importante que a gente traga de volta esses talentos que foram formados no Brasil com financiamento público, mas do mesmo jeito a gente tem aqui no Brasil os pesquisadores tentando construir a sua carreira e permanecer no país. Então, né, você como orientador, como jovem pesquisador, como jovem docente, como que você vê essa tentativa de solucionar e a importância de atender a esse público, mas dessa forma um pouco discutível?
Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, Duda, eu acho que esse é um assunto extremamente espinhoso. A gente sabe que na medida em que a gente vai se formando e avançando na nossa formação científica, pela finalização de um mestrado, pelo ingresso no doutorado, e ali naqueles últimos anos de doutorado, vai surgindo uma angústia muito grande, com uma grande pergunta que é: o que eu vou fazer a partir daqui? Será que vai ter vaga para eu ingressar como um pesquisador numa universidade pública? Como um professor numa universidade pública? Como um pesquisador em instituições de pesquisa, que a gente sabe que não são extremamente numerosas aqui no país? Será que alguma indústria vai me absorver? Será que vai ter algum tipo de financiamento ou que seja uma bolsa de pós-doutorado para que eu tenha ainda um tempinho antes de ter uma posição mais estável como essas que eu acabei de falar? Então, evidentemente que os nossos jovens, e aqui eu vou me incluir nessa categoria, a gente olha opções fora do país. Isso é algo realmente muito triste. É triste quando a gente não tem opção de ficar e precisa olhar posições fora do país. Claro que se isso surge de uma demanda pessoal do pesquisador, maravilhoso, louvável. Eu acho que brasileiro tem que se espalhar no mundo, sim. A gente é formado de uma maneira muito sólida aqui no nosso país. Tanto na parte de ensino, a gente tem universidades de excelência aqui, quanto na parte de pesquisa, desenvolvendo pesquisa de ponta. Então, muito bom quando a gente quer sair do país e consegue essas posições fora. No entanto, quando não tem opção, aí já é realmente problemático. E aí, falando exatamente sobre essas medidas que o governo tem tomado, sobre esses editais que têm sido lançados, né? Enfim, houve aí o lançamento de um edital famoso nos últimos anos sobre a repatriação de doutores aqui no país. Por um lado, eu acho uma atitude louvável, exatamente pensando que muitos desses pesquisadores saíram do país sem encontrar uma opção de ficar. Por outro lado, eu acho que a gente tem que olhar de maneira muito mais crítica com quais são os incentivos que a gente vem tendo enquanto corpos políticos brasileiros em financiar, em promover ações para tornar a nossa carreira de cientista mais estável aqui no país. Quais são as iniciativas que o governo, o CNPq, a CAPES, vem tomando para que a gente tenha a possibilidade de ficar? Então, é muito interessante porque a gente conseguiu, isso é muito legal, contar com 2 grandes nomes que são diretamente ligados a essas agências de fomento, né? A gente vai ter, então, o Mário José do CNPq e a Clésia Cristina da coordenação de área de química da CAPES. Então, a gente está muito ansioso porque a gente sabe que essa discussão vai ser uma discussão longa e, enfim, façam parte aí, venham participar da nossa sessão temática, que eu acho que vai ser um debate super importante. E aí, já pegando o gancho disso que você falou, da participação, né, de representantes das agências de fomento, eu acho que é super importante realmente a gente ter representantes dessas instituições na discussão, mas queria saber qual é a expectativa do Comitê de Jovens Pesquisadores ao incluir essas entidades nesse debate que é tão relevante. Primeiro que a gente quer ter um espaço para ouvi-los diretamente. Assim, e eu acho que é importante informar aos jovens pesquisadores diretamente da fonte que medidas vêm sendo tomadas e o que se espera com editais de repatriação como esse. E o legal é que é repatriação e fixação, né? Evidentemente, a gente está muito interessado nas medidas de fixação. E a gente espera, sim, ouvir uma articulação direta da CAPES com o CNPq para entender exatamente quais são as diretrizes e o que a gente pode fazer. E, evidentemente, a gente também quer gerar um espaço para que a gente consiga não só ouvir, mas também falar. Ou seja, estabelecer uma conversa, de fato, com essas entidades. Com certeza, com certeza. É algo muito importante, porque a gente está pensando em trazer esses jovens pesquisadores para o Brasil, né, nesse programa de repatriação, mas também temos jovens pesquisadores dentro do Brasil também procurando essas vagas, procurando essas oportunidades. Então tem que ser algo muito bem pensado para não tapar sol com a peneira. Ser apenas uma medida política eleitoreira, porque afinal de contas estamos num ano de eleição, para realmente ser algo assertivo para conseguir trazer e consolidar todos esses jovens pesquisadores no Brasil. E, Rodolfo, além dos eventos dentro da grade oficial, a JP
vai ter outras iniciativas dentro da reunião anual? Como os jovens pesquisadores associados à SBQ podem interagir pessoalmente com o comitê? Bom, antes de falar da interação pessoal, deixar claro que vocês, jovens, podem interagir com a gente via as nossas redes sociais, online. Então, @jp_sbq, a gente está presente no Instagram, LinkedIn e no X, antigo Twitter. E aí também por e-mail, vocês podem escrever para a gente, jp_sbq@sbq.org.br. E além da busca de falar com a gente online, uma troca que é muito proveitosa é quando vocês entram em contato com a gente diretamente lá na reunião anual. A gente vai ter, além dessas duas atividades, uma assembleia Jovens Pesquisadores, que vai ocorrer no dia 17 de junho, das 13 às 13h50, na sala IP, em que a gente abre exatamente para essas discussões sobre demandas e faz um balanço sobre as nossas atividades. E além disso, a gente também vai ter o stand, que é um momento mais descontraído e mais informal, onde a gente pode conversar sobre como a gente consegue entrar, fazer parte do comitê, ou trocar uma ideia mesmo, que é algo realmente muito válido. Esse stand ele vai ser dividido com o núcleo mulheres e com o núcleo de inclusão e diversidade. E é claro, né, além disso, a gente também vai estar presente ali nas atividades científicas, nos corredores e também nas atividades sociais. Então, ali nos coquetéis, nas festas, são momentos mais descontraídos, onde uma conversa mais informal pode rolar e é muito interessante. É realmente muito legal a diversidade de espaços que a JP ocupa dentro da RASBIC, né? E é super importante que os jovens pesquisadores participem de todas elas para a gente conseguir manter esses espaços dentro da RASBIC e para realmente ter essas trocas. A assembleia, ela é no horário do almoço, então é um pouquinho mais corrido, assim, mas também é super importante a participação de todo mundo, é um espaço que gera demandas, que vocês podem trazer diversas questões que vocês tiverem sobre a atuação do comitê dentro da sociedade, então ter esse retorno mais direto dos associados é super importante, então se programem para participar. E também, claro, do coquetel e das festas, a gente adora encontrar vocês nos coquetéis e nas festas. Rô, agora queria te ouvir um pouco mais especificamente sobre a sua experiência de coordenar o Comitê de Jovens Pesquisadores, né? Você está na gestão desde 2024, nesse biênio que se encerra na RASBIC desse ano, junto com o Luan Fonseca, que é o nosso coordenador, e a Juliana Thomas, a nossa vice-coordenadora. Então, queria saber qual você considera o seu maior aprendizado nesse período, que são muitos, e qual a maior realização da gestão? Olha, Duda, pergunta muito boa, porque esse tipo de pergunta sempre faz a gente refletir, fazer um balanço sobre o que foi conquistado, o que se aprendeu e o que poderia ter sido feito de melhor. Quando eu entrei no comitê, lá em 2022, ainda sob a sua coordenação, eu entrei inclusive aqui para a equipe de podcasts. E foi um aprendizado muito legal, muito importante, preparar esses episódios, pensar em pautas e até gravar, depois divulgar, claro. Com relação à gestão, são muitos desafios, como você mesma disse, e muitos aprendizados. É muito desafiador você fazer parte da coordenação de um grupo tão diverso, e eu vou dizer grande, de jovens pesquisadores a fim de brigar pelos nossos direitos. Não só pela conquista, mas pela manutenção deles, que a gente sabe que se a gente não briga pela manutenção, a gente acaba sendo engolido pelos grupos mais privilegiados. Então eu acho que o maior aprendizado foi exatamente sobre a importância de se engajar nesse tipo de pauta política, tanto na organização desses eventos, na RASBIC, mas também nas nossas outras ações que a gente vem desenvolvendo durante a gestão, que iniciaram, inclusive, nas gestões passadas. Então, eu acho que o principal aprendizado é esse, é que é necessário, sim, se envolver, se engajar politicamente. Tanto é que as nossas atividades na RASBIC, elas têm esse caráter mais político, mais de discussão mesmo, sobre o nosso papel e sobre o que a gente pode fazer para desenvolver as nossas carreiras.
Evidentemente, eu quero deixar claro aqui que há muito respeito e muita admiração pelos pesquisadores já renomados que conquistaram seus espaços, e esses pesquisadores, inclusive, nos inspiram. A gente quer chegar nesse patamar, obviamente. Mas a gente quer brigar por autonomia, a gente quer desenvolver a nossa linha de pesquisa, a nossa carreira, a nossa extensão, as nossas atividades de ensino de maneira independente, mas evidentemente colaborando. Existe um clichê que a gente sempre fala, mas, enfim, clichê é condensação de fatos reais, né? Ciência não se faz sozinho. Então, é claro que a gente quer continuar colaborando com os nossos orientadores, supervisores e muitas vezes com os nossos ídolos científicos. Mas eu acho que o principal aprendizado é esse, é brigar por um espaço de conquista de direito e manutenção de direitos. E aí, com relação às nossas ações, né, os nossos principais realizações, claro, ter dado continuidade às atividades das gestões anteriores, com organização dos nossos eventos na RASBIC de cunho político, social. Além disso, a gente também publicou o artigo sobre o Censo JP, que foi uma iniciativa, inclusive, da gestão passada, super maravilhosa, e a continuação do projeto Rede SBQ, que a gente espera que saia na próxima gestão. A gente também manteve o prêmio JP SBQ RASBIC RSC, mantivemos e atualizamos o nosso podcast JP Conecta, foi completamente modificado para um formato que a gente avalia como mais atraente. Aliás, super parabéns a essa equipe envolvida, Duda, Caio e Carolina. E a gente também iniciou o projeto Eu Também Já Fui Jovem Cientista. E a gente está ansioso aí para continuar colaborando com a próxima gestão. A gente deseja super sucesso e, enfim, muitas realizações. Sem dúvida, foi uma senhora de uma gestão com muitas realizações, muita luta, assim, é muito difícil para as próximas gestões segurarem o rojão, porque vocês, assim, trouxeram coisas incríveis, abraçaram a JP ainda mais, então, parabéns. Mas, Rodolfo, para finalizar, vamos falar algo que atravessa a sua jornada como pesquisador, né, como jovem pesquisador, e com certeza poderá cruzar a jornada de outros pesquisadores aqui, os nossos ouvintes. Como que a RASBIC e a JP ajudaram a formar e a moldar o profissional que você é hoje? Que conselho você daria para o Rodolfo, que começou a sua jornada acadêmica lá na iniciação científica? Caio, falar um pouquinho de passado e articulação com o presente e planos. Primeiro de tudo, quando a gente aceita fazer parte de uma coordenação como essa e fazer parte de um comitê como esse e o envolvimento em sociedades científicas, a gente tem que fazer isso lembrando que isso é algo extra, além de tudo aquilo que a gente precisa fazer, que é estudar, que é dar aula, que é desenvolver pesquisa, que é pensar em extensão e que são as atividades administrativas que eventualmente a gente é atribuído, né? E aí, falar de mensagem para o Rodolfo que começou, bom, primeiro, eu acho que a gente nunca faz ideia de que, ou faz um pouquinho, ideia de que às vezes a gente é inspiração para pessoas mais jovens que a gente, os estudantes. E eu me lembro disso porque eu sempre tive muitos professores como meus ídolos. E de maneira muito feliz eu me tornei um professor que acho que dos maiores sonhos realizados da minha vida profissional e, obviamente, pessoal. Eu sou muito, muito feliz com a minha tarefa e com o meu ofício de ensinar. E aí, falando para o Rodolfo lá da iniciação científica, logo no começo, continua fazendo o que você está fazendo no sentido de forma uma base muito sólida mesmo, que você vai usar essa base sólida para conversar com pessoas diferentes, que vão para além da sua área de especialidade, que você nem sabe que você vai trocar a sua área de especialidade ainda, que muitas vezes você troca mesmo, é super comum. Você começa numa área, vai para outra área e o legal da vida é esse, você está aberto e está disponível para todas essas possibilidades. Então faz uma sua formação sólida, mas além disso, valorize algo que você não valoriza ainda, que é o envolvimento político.
faça parte, de fato, busque fazer parte de sociedades científicas, porque a discussão desse tipo de assunto é importante para o desenvolvimento da ciência e das nossas carreiras. Se não fossem essas discussões, esses envolvimentos, a gente ainda não teria conseguido conquistar e manter os nossos direitos como pós-graduandos no país, no sentido de começar a engatinhar ainda numa profissionalização. Na minha época era bolsa e fim, agora a gente já começa a perceber uma certa contribuição na Previdência, enfim, começa a profissionalizar um pouco a carreira de pós-graduando, não a carreira, né, mas o papel do pós-graduando no país. Então eu acho que, além de olhar para as suas atividades, as quais você é incumbido, que você precisa fazer, faça parte dessas iniciativas, dessas sociedades, porque além de ser algo muito produtivo, olhando aí numa ótica completamente produtivista, que a gente frequentemente é obrigado a olhar, é algo que gera muito aprendizado e muita troca. A gente conhece pessoas super interessantes. A gente tem contato com pessoas do país inteiro e de fora do país. Então, é um aprendizado que vem com a diversidade, que é algo realmente que gera muita felicidade e muita satisfação nas nossas carreiras. Então, acho que é isso. Perfeito conselho. Eu concordo plenamente com tudo que você falou nessa resposta. Desde a questão de estar aberto à mudança de carreira, eu que o diga, até a questão de participação política, né? Eu acho que essa frente é uma frente que falta muito dentro da nossa formação mesmo, enfim, dentro da universidade, dentro da sala de aula. Não se fala tanto dessa participação política dentro de sala de aula. Eu acho que isso falta um pouco na formação, não é na formação do pesquisador, é na formação do cidadão. Porque além do profissional que você é um cidadão. Então é realmente muito importante e muito essencial. Duda, e às vezes a gente subvaloriza ou não valoriza como a gente deveria valorizar a participação nesses eventos, que a gente fala, bom, eu consigo aqui ler um artigo científico e aprender o que eu aprenderia lá, eu consigo aqui consumir nos livros ou em determinados tipos de vídeos, mas a troca pessoal e a participação na RASP, em outros congressos, é algo super importante que vai além aí simplesmente de uma atividade científica. Então, vale a pena, compareçam. Eu sei que é difícil sair das nossas casas, viajar. Além disso, muito caro. Muitas vezes a gente não tem financiamento para isso. Aliás, é raro ter financiamento para isso. Mas quando possível, um investimento muito importante nas nossas carreiras. Rô, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje. Eu estou muito honrada de encerrar esse meu ciclo no JP Conecta com você aqui. Para quem está nos ouvindo, hoje a gente está gravando com a equipe completa aqui online no Meet. Então, Caio, Carol, Rodolfo, muito, muito, muito obrigada. E especialmente, Rodolfo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua colaboração nessas discussões e pela sua atuação política tão relevante dentro da JP e dentro da SBQ. Duda, eu agradeço demais, assim, o convite, esse episódio para mim é muito simbólico, porque, como eu falei, você foi a minha coordenadora, foi você que fez a minha entrevista e a minha admissão no comitê lá em 2022, quando eu entrei e fiz parte. E não me inscrevi para podcasts, mas fui felizmente colocado junto com a Juliana nessa equipe. E aí depois, inclusive, em conversas internas no JP, vocês me convenceram a fazer parte, a pleitear o cargo na coordenação nesse biênio. E muito feliz, inclusive, por ter ouvido vocês, porque foi um desafio aceito. Foram muitas conquistas nesses 2 últimos anos, não só pessoalmente, profissionalmente, enfim, em todas as áreas aí da vida. Muito feliz de fato. E aí encerrar agora, já prestes a entrar a nova gestão, com você aqui no Boletins e Podcast, juntos com o Caio, com a Carolina, para mim está sendo muito... Eu estou muito honrado desse convite e da possibilidade de falar com vocês. Então, muito, muito obrigado. E, enfim, é isso aí. Vida longa, JP.
Continuemos a brigar pelos direitos dos nossos jovens pesquisadores. Agradecemos também e sempre aos nossos ouvintes e à SBQ pelo apoio e parceria. Além da minha despedida, hoje também é o último episódio antes das mudanças de gestão na nossa sociedade. Então, deixamos um agradecimento especial à presidência da professora Rocimiriam e à coordenação do professor Luan na JP, além de desejar muito sucesso à presidência do professor Fernando Carvalho na SBQ e à coordenação da professora Jéssica Fonsaca na JP. Se você ouviu até aqui e gostou, compartilha com seus colegas, deixe um comentário contando o que você achou da nossa conversa de hoje. A nossa identidade visual foi desenvolvida pela equipe de design da JPSBQ e a trilha sonora é do Free Music Archive. Esse episódio foi produzido, editado e apresentado por mim, Eduarda Moreira. E por mim, Caio Pink, e pela Carolina Ligiero. Todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify e no YouTube. Agora, o JP Conecta faz uma pausa nos episódios para esperar a Hasbeck passar e a reorganização das equipes da JP, com o início da nova gestão. Mas, em breve, a gente volta para falar de outros temas de interesse dos jovens pesquisadores com convidados super especiais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade e até a próxima!